eu fiquei sabendo, cara, que você desbravou as terras capitalistas dos Estados Unidos. Cara, como que foi essa experiência lá? Ó, eu vou contar pra você. Eu fui do pintor ao advogado hoje. Os Estados Unidos, eu tive essa experiência depois que formar. Eu formei e eu fiquei, o que eu vou fazer depois que formar? E o meu caminho, ele foi ir para os Estados Unidos. Só que eu não fui para os Estados Unidos para estudar, para fazer intercâmbio. Eu fui lá para trabalhar. E eu falo assim, que na vida da gente tem pontos que a gente vai encaixar. Porque talvez, quando a gente vai falar dentro do lado da advocacia, do empreendedorismo, o que tem a ver a advocacia com os Estados Unidos? Mas, porém, tem a ver, porque a gente encaixa pontos da nossa vida que vão fazer sentido lá na frente. Mas talvez naquele momento a gente não vai ter essa visão. E eu pego esse exemplo dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, eu trabalhei lá como pintor. Porém, o que eu aprendi nos Estados Unidos trabalhando como pintor? Eu aprendi a ter resiliência. Eu aprendi que uma pessoa consegue trabalhar 12 a 14 horas por dia de maneira ativa, porque lá você ganha por dólar, por hora, por dólar e por hora. Então, ou seja, não existe aquele tempo livre, não existe aquele tempo, às vezes, da gente mexer no celular. Então, lá eu consegui entender que existe o hiperfoco. E usando essa característica que eu aprendi lá, foi quando eu trouxe para o Brasil. Porque se eu não tivesse ido, onde que eu ia imaginar que daria para trabalhar 72 horas numa semana? Onde que eu ia imaginar que eu conseguiria, às vezes, acordar 4h50 da manhã, fazendo menos 17 graus, e eu ter que trabalhar? Então, esses pontos de resiliência que eu aprendi lá, eu trouxe para a advocacia hoje. A ponto de eu conseguir fazer mais, a ponto de eu conseguir ter o hiperfoco. Porém, eu não sei, às vezes tem muitas pessoas às vezes, que estão passando por situações que não fazem sentido. Mas se você entender que essa situação que ela não faz... Se você primeiro ter gratidão pelo estado que você está vivendo, entender que é um estado, você não é esse estado. E você entender que esse estado ele pode te beneficiar de um próximo nível que está vindo. Mas nós precisamos entender que precisa passar essas fases. E no começo talvez ela não vai fazer sentido, mas no futuro ela vai ter total sentido, que é o que faz pra mim hoje. Você sabe, doutor, que eu sou um grande admirador da cultura americana, né? Você ficou onde lá nos Estados Unidos? Eu fiquei em Worcester, em Massachusetts. Cara, você ficou em New England, né? Cara, eu tenho muita curiosidade de ir para os Estados Unidos, então por isso que eu quero ainda falar um pouco mais sobre isso. Como que o americano te recebeu lá? O americano mesmo, tá? Como que ele te recebeu lá? Realmente tem aquele preconceito, aquela xenofobia com o brasileiro que chega lá? Ou você conseguiu ficar na sua ali e conseguiu viver tranquilamente? Isso. Olha, a questão do americano, da cultura, normalmente o brasileiro, quando ele vai pra lá, ele pensa assim, não, eu vou... A não ser que ele tenha parentes, pessoas que ele conheçam que estão lá, que são americanos. Mas normalmente quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente fica nessa cultura brasileira, que é um dos pontos negativos do brasileiro, né? Dele estar em outro ambiente e ao invés dele se cercar através de americanos, de fazer esse network e ter esse aprendizado, ele vai ficar em volta de brasileiros. Eu, inicialmente, quando eu cheguei, eu fiquei muito próximo de brasileiros, porém, eu consegui ter esse contato com o americano em obras, através de... obras, eu fazia muito, ia comprar material com o patrão, às vezes a gente ia fechar alguns orçamentos, e dentro dessa percepção do americano, eu percebi que eles são muito, mas são muito detalhistas. Eles não são igual ao Brasil, que tem aquele jeitinho, não, eu vou fazer ali, depois eu deixo. Eles são muito detalhistas, então você vê que o país ele funciona por conta desses detalhes. Eles são pessoas que... Eu não vi essa questão da xenofobia, onde que eu estava, assim, não teve nenhum problema com relação... Estava próximo de Boston, né? É próximo de Boston. A galera lá já é mais na deles, eles não... Agora, se você fosse pra Denver, você ia sentir. Porque assim, hoje, quando a gente tá falando de Boston, tem umas cidades ao redor que é Worcester, Framingham, Milford, Marlborough, que são cidades que praticamente só tem brasileiro. Então o americano, as pessoas que vivem lá, eu acredito que eles já acostumaram com essa cultura de ter brasileiro. Às vezes do brasileiro chegar num caixa e não conseguir fazer o pedido em inglês. Porque eu vou te contar um negócio, Daniel. Olha isso, às vezes eu conheci muitos brasileiros que estão lá 10, 15 anos e não sabem falar inglês. Eles vão pedir, às vezes no Dunkin' Donuts, pedir alguma coisa, um pedido, eles só sabem, ó, number 2, medium,
Big Mac, please, sir. Just eat. Só sabem palavras-chave para comer, para, às vezes, numa loja, mas quando, às vezes, precisa ter um diálogo, a gente está conversando, eles não têm. Por quê? Porque é o que eu falei no início, eles ficam com entorno de brasileiro. Então, como que eu vou, às vezes, aprender algo diferente? Como que eu vou ser melhor lá, sendo que eu estou só do lado de brasileiro? Então, assim, isso é um ponto que ele é negativo lá nos Estados Unidos. Você falou uma coisa aí muito, muito interessante que eu quero até falar com quem está assistindo. É o seguinte: nos Estados Unidos você aprendeu que você conseguia trabalhar 12 horas, 14 horas por dia. E uma coisa que eu percebo é que até hoje a gente faz isso, né? Uma coisa que a gente aprendeu. E ontem a gente estava tendo uma conversa muito franca que eu falei para você que eu estava cansado. O doutor olhou para mim e falou assim, ó: Daniel, você é rico? Eu falei assim: ainda não. Aí ele olhou e falou assim, ó: pobre não tem que descansar. Pobre tem que trabalhar. E se você é pobre e não quer trabalhar, aí você tá fudido, meu irmão. E, cara, você aprendeu isso na marra lá, né? Eu nem consigo... eu tenho muitos assuntos para falar dos Estados Unidos, mas eu não vou, né, aprofundar aqui. Mas, cara, deve ter sido uma experiência muito top, porque você trouxe para cá essa cultura hoje no seu escritório hoje. Você aplica as coisas que você aprendeu lá? Com certeza, principalmente nesse ponto do trabalho extra, do fazer mais, de ver detalhes, porque antes eu não tinha essa mentalidade. Quando eu trabalhava no fora, a gente tem aquela mentalidade de chegar, tomar um cafezinho, olhar o globo, começar a trabalhar. Lá eu entendi que sim, se eu tô no meu horário de trabalho, eu tenho que dar hiperfoco pro meu horário de trabalho. E outro ponto relevante que você falou é a questão da questão que o pobre ele não tem direito de ter descanso. Por que eu adquiri essa mentalidade do pobre não tem direito de ter descanso? Porque hoje as pessoas, elas sempre buscam o sextou, né? Então elas ficam a semana inteira trabalhando para chegar na sexta para ela descansar sábado e domingo. Inclusive, sextou, galera. É sexta que a gente tá gravando aqui, mas não é porque sextou que tu sextarás, né? Hoje não tem sextou para nós aqui, não. Tem não, hoje é um dia... Ele vai ser um dia bem produtivo. Bem produtivo e amanhã também muita coisa para fazer também.